Olá, feministas literários! Bem-vindos à segunda temporada do podcast Debates Feministas do nosso projeto Feminismo Literário, em que estamos debatendo a obra por uma teoria feminista de Estado escrita por Catharine MacKinnon. No episódio de hoje, iremos debater o capítulo 2, Crítica Feminista de Marx e Engels. Para isso, vamos contar com a colaboração, com a participação de Natália de Carvalho Terra, que é feminista marxista, bacharel em Direito pela Universidade Veiga de Almeida e graduanda em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense. Como entrevistadora, temos Louise Bandeira, que é graduanda em Direito pela nossa Unirio, é nossa social media do feminismo literário no Instagram, estando à frente das postagens dos nossos conteúdos nessa rede social. Lembrando que o resumo desse capítulo se encontra postado no nosso site, feminismoliterário.online. Então, você já aproveita e corre lá depois de assistir esse vídeo para conferir, para fixar nossas reflexões. Se você ainda não nos acompanha, aproveita para se inscrever aqui no YouTube e assinar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. E já entra lá no Instagram e passa a nos seguir. E se você já nos acompanha, se você já está nos seguindo, compartilhe esse vídeo para a galera toda ler junto com a gente e refletir sobre a construção de um Estado sob perspectiva feminista. Vocês já me conhecem, eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora da Unirio e coordenadora do projeto Feminismo Literário, e agora eu deixo vocês com essas duas queridas. Obrigada, Raíssa, pela apresentação. Agora eu estou aqui com a Natália e a gente vai falar do capítulo 2, que é a crítica feminista de Marx e Engels. E nesse capítulo, a MacKinnon ela vai se propor a criticar algumas formulações específicas de Marx e Engels sobre as mulheres, em círculos de discussão que abordam a divisão sexual do trabalho, a família, a sexualidade, a transmissão de herança no interior da sociedade de classes. E essa não é uma tarefa fácil, porque a situação da mulher não é o objeto central de análise dos autores. E a questão acaba sendo abordada meio que colateralmente nas obras deles. Ainda assim, a gente tem alguns elementos interessantes a serem destacados, bem como traços diferenciadores na observação de cada autor sobre a subordinação feminina. Nath, será que você pode comentar um pouco sobre isso, sobre essas diferenças? Boa noite, Luísa. Obrigada pelo convite. Claro que eu posso comentar. Para a autora, basicamente, existem diferenças consideráveis na percepção de Marx e de Engels sobre a situação da mulher. Para MacKinnon, as obras de Marx e Engels não abordam diretamente a questão da mulher, mas que Marx tende a dar um tom moralizante nas suas observações, né, nas poucas observações que ele faz sobre essa questão específica, tem sempre um tom moralizador para a autora. Já Engels considerava a situação da mulher, né, um fenômeno social que necessitava de uma explicação. Infelizmente, ele não logrou fornecer essa explicação, mas ao tentar explicar a subordinação feminina no contexto das relações de classe, Engels acaba recorrendo em um materialismo estático e positivista que acaba coisificando a mulher socialmente ao ponto de que a sua situação parece naturalmente determinada. Deixando aqui claro, Engels tinha uma sensibilidade com a mulher. No seu livro A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, Engels tem uma sensibilidade em explicar alguns pontos da subordinação à mulher, da subordinação da mulher, mas MacKinnon destaca que essas formações são insuficientes. E na tentativa de dar uma resposta a essa situação, Engels acaba tornando o seu método, que é o materialismo histórico, em um materialismo estático quase que positivista, e que dá à situação da mulher um tom coisificado, né? Aí ela começa a falar especificamente sobre as análises de Marx. Para ela, em Marx, é possível evidenciar 3 eixos em que a questão de gênero é abordada. Primeiro, na divisão social do trabalho. Segundo, no que tange a degradação das famílias no sistema capitalista. E terceira, na parte da moralidade burguesa. Antes de mais nada, é necessário destacar que essas relações sociais no interior do capitalismo e a divisão social do trabalho são aspectos centrais na teoria social formulada por Marx. E aí, pensando dentro desse campo maior, que é a divisão
social do trabalho, Marx tenta explicar, né, oferece uma análise de que as diferenças biológicas no ato sexual constituiriam uma divisão original do trabalho no contexto pré-social, né? Nesse período em que ainda estamos muito próximos dos animais não racionais, essa divisão no ato sexual entre estar grávido e contribuir com material genético, por exemplo, no caso dos homens, naturalmente dividiria esses dois indivíduos e dividiriam o trabalho deles. Não está muito claro se essa divisão é apenas um exemplo básico ou categórico a partir de qual se reproduzem e desenvolvem outras divisões. Tá? Isso é uma coisa que Marx não explica. Mas, aparentemente, as diferenças reprodutivas entre homens e mulheres constituiriam um tipo de divisão do trabalho. Por outro lado, na teoria marxiana, a relação dos indivíduos com a natureza tem um aspecto social. E talvez isso signifique a afirmação de Marx de que nas sociedades capitalistas, a produção da vida, e aqui dentro dessa esfera o trabalho e a reprodução social, se apresentem como uma relação de caráter duplo, uma parte natural e uma parte social. Elas nem são totalmente sociais e nem são totalmente naturais. Existe um espaço em que a dinâmica da natureza se relaciona com a dinâmica dos indivíduos. Nesse segundo ponto, Marx considerava que o capitalismo distorcia a família ao inserirem as mulheres na produção em condições altamente exploratórias, repercutindo até mesmo no rendimento feminino em seu papel sexual. A introdução da marquinaria, né, permitiu que todos os membros da entidade familiar pudessem ingressar no ambiente de trabalho, mulheres, crianças, e não havia uma distinção de sexo e idade, possibilitando que o homem proletário, que antes vendia apenas sua força de trabalho, venda também agora a força de trabalho de sua esposa e de seus filhos. Já o trabalho doméstico feminino, Marx afirmava que ele só era gratuito porque não era efetivamente remunerado, e não por se tratar uma tarefa inferior ao trabalho externo ao ambiente familiar. Não se trata disso na análise marxiana, só quer dizer que dentro de uma dinâmica econômica capitalista, o trabalho feminino, isto é, né, o trabalho doméstico feminino, ele só não é efetivamente pago porque a estrutura do trabalho não o reconhece como produtivo. Né? Entretanto, McKenna observa que Marx possui uma certa sensibilidade em relação ao trabalho das mulheres, mas acaba apelando para esse tom moralizante que a gente comentou, em vez de tratá-lo como resultado de fatores sociais. Né? Nos Escritos da Juventude, Marx criticava o processo de objetificação das mulheres, tornando-a coisas passíveis de serem comercializadas. Embora não explique o porquê disso ocorrer, e tampouco explica quem vende e quem compra essas mulheres, no Manifesto Comunista, Marx e Engels já chamavam a atenção para a hipocrisia da dupla moral burguesa, que, por um lado, financia e se beneficia da prostituição, ao mesmo tempo que estabelece padrões sociais que impõem o casamento burguês às mulheres. Tentando explicar isso de forma mais simples, ao mesmo tempo que a sociedade capitalista recrimina esses aspectos considerados promíscuos, como a questão da prostituição, ela também se beneficia e financia esse sistema, né? Vende para a maioria das mulheres que o certo é casar, que o certo é estabelecer uma família, mas também se beneficia daquelas mulheres que, por questões sociais, não podem se integrar a essa estrutura da mesma forma que mulheres virgens, por exemplo. Né? O casamento burguês, na análise desses autores, seria o caminho pelo qual ocorreria a reprodução dos elementos socioculturais que tornam um indivíduo proveniente da classe burguesa realmente um burguês. Né? Todo o conjunto de valores, patrimônio, seriam transmitidos pelo casamento. E aí, nesse sentido, os autores acreditam que com a abolição do sistema produtivo atual, né, do capitalismo, vão desaparecer também a comunidade de mulheres que derivam dessas relações, ou seja, a prostituição pública e a privada. E aqui, quando fala de privada, está falando do casamento nesse sentido de objetificação das mulheres. E aí,
novamente, os autores não se empenham em atribuir uma explicação sobre como o capitalismo vai ser acompanhado necessariamente do fim da subordinação das mulheres. Uma vez que o patriarcado ele se adaptou a todas as estruturas socioeconômicas já conhecidas até hoje, inclusive antecedendo o próprio capitalismo. Mas, de todo modo, as mulheres são a exceção a todas as regras da teoria social desenvolvida por Marx, né? Elas não são um objeto específico da sua análise, que se volta para a noção de burgueses e proletários enquanto categoria genética. Por fim, né, para Engels, as mulheres estão oprimidas enquanto um grupo, através da forma específica da família dentro do interior da sociedade de classes, isto é, a família burguesa. Luiz? Você pode explicar para a gente isso que você acabou de falar, Nath, sobre a família burguesa e como que as mulheres são oprimidas de forma muito específica nessa estrutura? Você pode destrinchar isso para a gente? Claro, assim, no sistema capitalista, né, a partir da visão desses autores, em especial na visão de Engels, as mulheres se dividem entre a família burguesa e a família proletária. E essa divisão ela vai produzir reflexos nas relações produtivas e também nas suas vidas pessoais. Né? Partindo dessa lógica, a dependência econômica das mulheres é um nexo essencial para a estrutura do núcleo familiar e as relações de classe. E, né, essa diferença ela pode ser pensada a partir da inserção desses indivíduos, dessas famílias, no interior da sociedade. E é aqueles que pertencerem às classes burguesas formarão uma família burguesa com o seu conjunto de valores e a família proletária a mesma coisa. Mas esses valores seriam distintos, né? E produziriam reflexos em aspectos mais fundamentais da vida dos homens e das mulheres que integram estes tipos de família. Por exemplo, Engels vai dizer que as mulheres proletárias, por causa da opressão econômica que sofrem com seus companheiros, vão poder experimentar um tipo de amor sexual, né? Enquanto as mulheres burguesas vão experimentar a monogamia. Isso a questão da sexualidade ela tem um peso muito menor para as famílias proletárias do que tem necessariamente para a família burguesa. E aí eu citei a questão da virgindade, a gente pode trabalhar com isso. O século XIX, que é quando esses autores estão escrevendo, a noção de castidade, de puritanismo, de feminilidade, ela está muito presente. Então, embora constitua uma certa limitação na análise, uma limitação que é até compreensível, ela está inserida num contexto em que a realidade social expressava essas questões. Mas um ponto muito positivo na análise de Engels é que, diferente da maioria dos autores de sua época, ele não considera que as mulheres não considera que as mulheres não estariam socialmente subordinadas por uma dependência ou inferioridade biológica, mas pela posição que a sociedade de classes relega à sua capacidade produtiva. O socialismo, nesse sentido, superaria a opressão a qual elas estão sujeitas, integrando-as a essa nova sociedade, através da socialização de atividades domésticas e do cuidado com as crianças. Nesse período, né, o debate está muito centrado na possibilidade da mulher integrar a esfera política, né? É um debate que está antecedendo o movimento sufragista. Então, as mulheres não tinham praticamente direito nenhum nesse momento. Elas eram sempre um estado de dependência permanente dos seus maridos, pais ou filhos. Assim, né, eliminada a distinção entre a esfera pública e a esfera privada, que deriva do capitalismo, o socialismo proporcionaria as condições essenciais para a emancipação da mulher. Nesse sentido, McKinnon reconhece que Engels atribui à opressão feminina um status especial, sendo cidadãs de segunda classe em comparação com os homens, e que isso ocorre estruturalmente dentro das famílias e também que a sua condição é anterior à ascensão do capitalismo.
ele subordina, ele situa essa subordinação dentro de uma totalidade de relações sociais, tão necessárias e modificáveis como a sociedade de classes. Ele é um autor, nesse sentido, pioneiro nessas análises. Claro, tem outros autores, como Flora Tristan, também do mesmo período, mas poucas observações nesse período conseguem entender a situação da mulher num aspecto essencialmente social, né? Integrado com uma estrutura maior, que é a sociedade capitalista. Embora o seu livro, né, Origem da Família da Propriedade Privada do Estado, seja uma obra criticada pelos usos de determinadas fontes, principalmente de pensadores evolucionistas, é inegável que seus argumentos continuem a repercutir nos teóricos contemporâneos, especialmente por suas percepções e seu enfoque sócio-histórico. Entretanto, né, a tentativa engelsiana de explicar a situação da mulher se equivoca especialmente pela natureza do materialismo que ele emprega, aproximando-o de um certo positivismo que tornam fatais a inexatidão de seus dados. Ainda assim, né, Engels busca um enquadramento para compreender as relações de poder que as mulheres estão inseridas, acreditando que a superação do capitalismo deveria necessariamente acompanhar a emancipação das mulheres. Para ele, a situação a qual elas estavam submetidas se produz por forças sociais que originam a família, a propriedade e o Estado. Embora essa opressão ela seja anterior, como a gente já mencionou, o capitalismo se apropria e modifica essas relações patriarcais, inaugurando uma forma mais evoluída de subordinação feminina e do antagonismo econômico entre as classes. O Engels ele também chega a abordar a monogamia e a liberdade sexual feminina, não é não? Eu cheguei a comentar um pouco sobre isso na pergunta anterior, mas sim, a questão da liberdade sexual, ele é um ponto que é abordado nesse livro, e partindo dessa divisão que Engels vai fazer entre família proletária, né, consequentemente entre mulher proletária e mulheres burguesas, elas também vão refletir nesse aspecto mais íntimo que é a sexualidade. Para ele, as burguesas viveriam uma imposição da monogamia, isso é, por causa desses valores que são difundidos dentro da noção burguesa de família, a mulher deveria ocupar uma posição de castidade, defender o casamento exclusivamente matrimonial, enquanto essa situação seria muito mais fluida para as mulheres proletárias, né? Elas poderiam experimentar, por exemplo, o amor sexual, que é essa capacidade de poder se relacionar com outros homens sem ser necessariamente julgada, né, pelos seus pares. E essa classificação que ele faz se propõe a distinguir a situação das mulheres em ambas as classes, a fim de idealizar o proletariado, a fim de idealizar a noção de proletariado, né? Contudo, observa McKinnon que as mulheres, independente da classe que elas pertençam, são propriedades exclusivas dos homens, né? E partindo dessa ideia, apenas as mulheres das classes burguesas estariam oprimidas enquanto mulheres. E assim, seria possível que a exploração... E aí ela se questiona, né? Seria possível que a exploração sexual dê lugar para uma forma de exploração que exclui a maioria das mulheres, que são as proletárias? É um tema complexo e controverso, porque sabemos que todas as mulheres, independente da classe que pertençam, por causa da estrutura patriarcal, terão contato, né, com a opressão sexual. Mas, por essa perspectiva, apenas as mulheres burguesas estariam. As mulheres proletárias experimentariam uma posição de igualdade com seus pares, o que, na verdade, não se reflete na realidade social. Mulheres proletárias também são vítimas de violência sexual, também são vítimas de violência física. A estrutura do patriarcado também interfere nas suas vidas. Esse raciocínio, né, indica que os homens proletários não poderiam oprimir as mulheres da classe dominante, por exemplo. E essas últimas nunca poderiam ser vítimas do domínio masculino proletário. Você tem aí uma ambiguidade, né? Quando também sabemos que essa ambiguidade ela
não se traduz na realidade social. E aí, por fim, Engels vai explicar o sexismo como uma espécie de inversão da opressão de classe. Só que aí a McKinnon ressalta que isso não corresponde a nenhum dado conhecido, né? Sendo coerente com grupos de esquerda ao considerar que uma certa apropriação do feminismo é essencialmente burguês. Também justifica boa parte da teoria marxista que tende a interpretar o gênero através da classe, modificando realidades simples para compreender o gênero por derivação. Isso é uma crítica que vai aparecer durante todo o capítulo. É bem interessante, né? Essa visão do Engels é bem materialista mesmo, que nem você falou lá atrás. Como que ele enxerga tudo, não consegue, parece que ele não consegue separar, né? A questão tanto que ele, na verdade, o objeto é a análise de classe, né? Não é a situação feminina, por isso que ele também não separa. Mas é bem interessante como que isso afeta a análise, né? Como que a gente vê essas análises muito diferentes da McKinnon e dele por causa dessa estrutura básica que ele usa de classe. Será que você pode falar para a gente como que a McKinnon e o Engels abordam a questão da distinção entre a esfera pública e privada? Claro. Primeiro, assim, a gente precisa considerar que os próprios autores têm as limitações do seu tempo, né? E que são limitações que também constituíam fatores importantes para o próprio desenvolvimento do feminismo. O século XIX foi um século muito difícil para o movimento organizado de mulheres. De um modo muito geral, isso se retraiu completamente ao que a teoria marxista vai chamar de feminismo burguês, né? Que são essas vertentes mais próximas do liberalismo, que tiveram uma projeção maior do que as mulheres proletárias nesse século. Mas, pensando essa distinção entre esfera pública e privada, é possível considerar que, primeiro, a distinção entre público e privado é uma contribuição originalmente feminista. Então, isso aparece na obra de Engels de uma forma muito ainda rústica, para ser sincero. O resultado, né, desse processo, dessa divisão, é percebido por McKinnon como uma semelhança entre as considerações de Engels e as teorias liberais, né? Por que ela acha que são semelhantes? A teoria liberal acreditava que essa distinção era uma distinção natural. Na família se reinaria a questão biológica, o cuidado, essas estruturas patriarcais, enquanto na esfera privada se prevaleceriam os valores liberais. Então, como a questão da mulher foi empurrada para o domínio privado, essas questões não eram abordadas como política. E aí, embora Engels tenha essa sensibilidade, a McKinnon acha que ele acaba se assemelhando muito às críticas, né, essas distinções feitas pelo liberalismo. E aí, ao classificar as mulheres como um grupo pelo seu papel social na família, né, e os homens por seu papel na produção social, Engels acaba não conseguindo observar as relações sociais nem dentro nem fora da família, em termos de divisão social baseada no sexo. Considerar que o espaço doméstico é privado, né, significa privatizar a opressão das mulheres e converter a sua situação em uma questão doméstica que deve ser analisada como derivação da esfera pública, ao invés de situar a família dentro de uma totalidade caracterizada pela divisão sexual do poder que divide a casa do mundo do trabalho. Por fim, a distinção que Engels estabelece entre o público e o privado é paralela e reforça a divisão de Marx entre natureza e história ao definir a questão das mulheres como parte de um dualismo descritivo em que a situação a qual elas são expostas é a última categoria para se refletir sobre as mudanças sociais, né? O método adotado por Engels concebe as relações sociais como inevitáveis e seu modo de enfocar a explicação social é rigidamente causal, unidirecional e parcial, né? Para McKinnon, a consciência e o mundo material não interactuam, uma vez que o pensamento é contemplativo e os objetos surgem e se relacionam. Em suas palavras, né, é preciso compreender que a sociedade poderia ter sido outra coisa para poder explicá-la e muito mais para transformá-la. De fato, isso é um ponto que contrasta com a análise marxista,
porque para o marxismo existe uma convergência entre teoria e prática, né? Aquilo que na tradição marxista se chama de praxis revolucionária. Mas aqui não está distinguindo, está dizendo que é preciso contemplar essa sociedade e pensar como ela poderia ter sido outra coisa, para assim poder transformá-la. Então, ela termina trazendo esse ponto, que é um ponto muito importante, né, nessa discussão que ela vai fazer entre o feminismo e o marxismo. Entendi, Nath. Bom, a gente agora acabou, né, esse capítulo. Muito obrigada por vir explicar para a gente, Nath, sobre esse tema. É muito legal a gente poder fazer esse paralelo entre esses dois autores, que são muito importantes. Os três, né, Marx e Engels e a McKinnon, mas especialmente a gente falou muito do Engels e da McKinnon, né? Queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora. E para quem ainda não seguiu a gente, siga o nosso Instagram, siga aqui o nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse, que a gente vai trazer mais gente maravilhosa que nem a Nath para explicar autores, explicar teorias, para a gente entender um pouco melhor, ver outras visões. E é isso aí. Valeu, Nath.